O Dr. Draulio Araújo é pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele conduziu o maior estudo sobre os efeitos terapêuticos da ayahuasca aqui no Brasil. A gente conduziu 2 estudos com ayahuasca para pacientes com depressão. Todos esses pacientes, eles nunca tinham tido experiência com ayahuasca anterior e todos tinham o que a gente chama de depressão resistente ao tratamento. Ou seja, eles utilizaram pelo menos 2 medicações antidepressivas que são comercialmente disponíveis e não tinham resposta a esses tratamentos. Nesses estudos, então, o que a gente observou foi que existe uma mudança significativa, uma melhora significativa dos sintomas de depressão nesses pacientes, já um dia depois da sessão com a ayahuasca. A gente observou 24 horas depois e esses efeitos se mantiveram significativos, ou seja, essa melhora se manteve por pelo menos uma semana, que foi o período que a gente conseguiu fazer a investigação nesse estudo. A gente observou uma média de resposta em 67% dos pacientes. Como que ela age no cérebro? A ayahuasca, ela tem vários efeitos. Os efeitos da ayahuasca são bastante seguros do ponto de vista neurológico. Então, o que a gente observou foi basicamente um aumento da atividade de regiões que estão associadas a imagens mentais, ou seja, de quando você fecha os olhos e vê alguma coisa, como, por exemplo, quando você está sonhando. A gente observou um aumento significativo de processos que a gente chama de introspecção. Introspecção é uma habilidade que a gente tem de prestar atenção nos nossos pensamentos e nas nossas próprias emoções. E a gente observou também que durante os efeitos da ayahuasca, o cérebro parece perder um pouco da rigidez que ele trabalha no seu dia a dia. E isso parece ser muito importante para casos de doenças como a depressão, em que o paciente muitas vezes se vê dentro de um circuito negativo de pensamentos, que é o que a gente chama de ruminação. Então, são pensamentos negativos que a pessoa não consegue se livrar deles. O que a gente percebe, então, é que durante os efeitos da ayahuasca, o cérebro parece ganhar um pouco a habilidade de se desprender desse comportamento mais ruminativo e depreciativo, do ponto de vista de vários aspectos dos pacientes com depressão, melhorando, então, essas características de pensamento ruminativo nesses pacientes. Com relação à dependência química, qual que é a eficácia da ayahuasca nesse sentido? Então, se a gente pensar no uso abusivo de substâncias como crack, álcool, tabaco, é claro que o uso abusivo ele nasce de um hábito. E o hábito nada mais é do que um comportamento recorrente que você não consegue se desfazer dele. É muito difícil a gente se desfazer de hábitos. Então, o que a ayahuasca parece fazer é criar um padrão mais desorganizado durante os efeitos da ayahuasca, fazendo com que esses hábitos, tanto do ponto de vista neurológico como do ponto de vista comportamental, eles sejam desfeitos ou sejam substituídos por outros hábitos. Como que funciona um pouco essa dinâmica assim, Dr. Draulio? Os efeitos da ayahuasca, eles duram da ordem de 4 horas. Durante esse período de 4 horas, os efeitos eles passam por fases. Então, eu diria que numa primeira fase do efeito você tem um processo de maior relaxamento. Depois, no meio dos efeitos, entre 40 minutos e 2 horas e meia, 3 horas, você tem o pico desses efeitos, que é quando efetivamente o seu estado de consciência vai ser alterado. 4 horas depois de se ingerir a ayahuasca, os efeitos praticamente não existem mais. Eu queria perguntar para o senhor assim, se o senhor se tem alguma similaridade com alguma droga e quais as contraindicações? Bom, a ayahuasca é uma droga no sentido que ela faz modificações do sistema nervoso central e no sistema biológico de forma geral. O problema da gente conceituar a ayahuasca como uma droga é que isso sempre traz um lado negativo, droga como algo que causaria uma dependência, algo que causaria uma degeneração no sistema nervoso central e assim por diante. O que a gente observa é que no caso da ayahuasca, essa interação com o sistema nervoso central se dá de maneira muito mais tranquila do que a interação de outras substâncias, inclusive substâncias que a gente tem sendo vendidas nas farmácias. Então, a ayahuasca é uma substância que, por exemplo, não causa tolerância, ou seja, não causa dependência. Então, não existe uma dependência química associada à ayahuasca como existe com outras substâncias. E vários outros processos, então, que acontecem no sistema nervoso central, quando a pessoa está sob efeito da ayahuasca, indicam que o risco da ayahuasca, do ponto de vista fisiológico, é baixo. Assim como qualquer substância, a ayahuasca não é para todo mundo.
Então, isso significa que um dos papéis importantes da ciência é tentar identificar os grupos de risco associados ao uso da ayahuasca. Esse grupo de risco é muito específico e estaria associado a pessoas com a propensão maior de desenvolver um surto psicótico durante os efeitos da ayahuasca. Então, isso significa que pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm familiares com esquizofrenia, pacientes que têm um maior risco de propensão a um surto psicótico, seriam o grupo de risco atual que a ciência tenta evitar e incluir nos estudos que tem feito até agora. Existe algum perigo de uma pessoa em depressão que toma remédios antidepressivos combinar a ayahuasca com os antidepressivos? Tem esse tipo de problema? Existe um risco teórico por trás da combinação de ayahuasca com antidepressivos, que é o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Então, a ayahuasca, ela atua principalmente sobre esses neuroreceptores, que é a serotonina, e boa parte dos antidepressivos também atuam sobre esses receptores, que é a serotonina. A combinação, então, de duas substâncias que modulam a serotonina poderia eventualmente gerar o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. As comunidades ayahuasqueiras, elas acabam tendo um número bastante significativo de restrição, que está associado muito mais ao tipo de uso que essas comunidades dão à ayahuasca. Então, por exemplo, existem restrições dessas comunidades com respeito a comer carne, com respeito a manter relações sexuais, com respeito a o tipo de pensamento que você está cultivando naqueles dias. Então, as comunidades, elas pelo seu uso mais espiritual, pelo seu uso religioso, acabam ampliando um pouco mais o número de restrições associadas ao uso da ayahuasca, mas para que as pessoas tenham uma experiência mais significativa, que é o que essas pessoas, no fundo, estão buscando quando vão nessas comunidades. Muitas pessoas acabam sentindo um desconforto estomacal muito grande, né? Acabam fazendo limpeza e tudo mais. Por que isso acontece? Existem várias teorias para tentar explicar esse efeito da ayahuasca, que talvez seja o efeito mais conhecido da ayahuasca, que são as náuseas, os vômitos e muitas vezes diarreia. A natureza desses efeitos parece ter, em parte, um fundo psicológico, então o vômito ele estaria associado a pensamentos que estão acontecendo naquele momento, mas também por uma modulação de um sistema, que é o principal sistema que a ayahuasca modula, que é a serotonina. E a gente tem esse neurotransmissor em alta abundância no sistema gastrointestinal, promovendo mobilidade gastrointestinal e talvez sendo responsável por essa modulação no sistema gastrointestinal que provocariam as náuseas, os vômitos e a diarreia. A ciência tem demonstrado cada vez mais que essa é uma substância que oferece riscos pequenos à comunidade e que tem um benefício, eu diria, bastante significativo, particularmente do ponto de vista terapêutico. Talvez a gente esteja perdendo tempo com um preconceito associado a uma substância que, por um lado, tem um risco, quando é controlado, esse risco ele é baixíssimo, e, por outro lado, parece oferecer um benefício terapêutico para um número muito significativo de pessoas. Isso não significa dizer que a ayahuasca é uma bala de prata, não significa dizer que ela vai funcionar para todo mundo. Então, mesmo nos nossos estudos, a gente observa que parte dos pacientes não responde à ayahuasca. Só que, por outro lado, tem uma parte bastante significativa de pacientes que respondem. Então, é para essas pessoas que eu diria que a ciência tem que se debruçar, tem que compreender melhor os fenômenos e tem que identificar quais são as pessoas que mais vão se beneficiar desse tipo de terapia.